Payroll, o indicador mais importante da economia mais importante do mundo. O que é esse tal de payroll? Como é que a gente consegue interpretar? Dá para operar? Meu nome é Mário Vilas Boas, sou analista CNPI e trago aqui nesse canal dicas, oportunidades, conceitos, tudo aquilo que você precisa saber de renda variável. Já aproveita, segue o perfil, ativa o sininho, curte esse vídeo e fica até o final, pois aqui você vai aprender direitinho como é que funciona o payroll. Você deve já ter ouvido falar de payroll, deve ter ouvido falar sobre operar ou até mesmo não operar o payroll. Deve ter ouvido falar que é algo que acontece no mercado que deixa ele muito estranho, muito volátil, bastante confuso. Mas afinal, quem que é esse cara? O que quer dizer payroll, né? Que coisa estranha isso daí. Isso nada mais é do que a folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos. Representa praticamente 80% do PIB de lá. Por que não agrícola? A gente sabe que na agricultura existem momentos onde se contrata mais pessoas, se demite pessoas, onde a gente tem essa volatilidade, né, de trabalhadores. Então retira-se esse pessoal e vem o trabalhador mais estável. O objetivo do payroll é entender como anda a economia americana. E é um dos 3 pilares que é usado para a decisão de taxa de juros, o que mexe com a economia americana e por consequência a economia do mundo inteiro. Então quando a gente vê um payroll mais forte ou mais fraco, a gente vai conseguir aferir a partir daí como é que anda a economia americana. Se a gente vê empregos sendo criados, cada vez mais empregos sendo criados, uma linha constante de aumento de emprego, a gente vê então que a economia está ficando forte. Se os empresários não acreditam no país, não acreditam que a economia vai continuar crescendo, que vão ter pessoas comprando, que os negócios vão estar bem, eles passam a não contratar ou até mesmo a demitir. Agora, se a visão desses empresários é de que vai continuar crescendo, vai continuar aumentando o consumo, eles vão querer contratar mais empregados para produzir mais e melhor e ter mais produtos para serem vendidos. Afinal, uma coisa depende da outra. Quanto mais gente empregada, mais gente recebendo salário, mais gente sendo capaz de consumir. É um ciclo bem interessante, é um ciclo de economia crescente. O contrário também é verdade. Quando a gente tem um payroll, uma sequência de dados econômicos, de payroll fracos, né? Isso vai demonstrando então que está tendo desemprego. Desemprego é a economia não acreditando que vai continuar crescendo. Então os empresários passam a demitir para poder salvar as suas empresas. Se a folha de pagamento ficar muito grande e sem ter a venda dos seus produtos, sem que exista o comércio daquilo que é produzido, a empresa vai fechar, vai falir, porque ela não vai conseguir pagar os seus fornecedores, pagar os seus empregados, e isso vai gerando o efeito contrário, que é o efeito contracionista. Então é extremamente importante estar ligado no que acontece no payroll. Tem pessoas que dizem para não se operar em dia de payroll. Isso pode até ser verdade caso você seja um iniciante, caso você não saiba o que está acontecendo. Aí sim, vale a pena ficar de fora. É um dia em que algumas das vezes, alguns dos momentos pode acontecer uma volatilidade muito grande. A gente fala aí de ter uma vela de 1000 pontos no índice, 50 pontos no dólar. Então para quem está fazendo day trade, principalmente para quem está alavancado, pode significar quebrar a conta. Em momentos de payroll pode até acontecer de pular stop, que na verdade é falta de liquidez, porque o mercado ele entra alguns minutos antes, uns 5, 10 minutos antes, a gente vê toda a liquidez sumindo, ou seja, o volume cai bruscamente e na hora da divulgação esse volume explode. Com a explosão desse volume vem o movimento do preço. Para quem já é mais experiente, o recomendado já é ali com 15, 20 minutos, ficar de fora já do mercado, observando para ver o que vai acontecer e esperar o movimento primeiro, né? A gente fala que ele trabalha com duas ondas, 2 movimentos. O primeiro movimento acontecer para fazer operações somente no segundo. O primeiro é muito especulativo, o segundo aí já é após a leitura dos dados que vai dizer pra gente o que vai acontecer, que vai dizer pra gente como que isso vai se desenrolar. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar no site como que o payroll, como é que a gente faz a leitura do payroll. Então vamos lá, a gente vai utilizar esse site que é o investing.com aqui na opção de calendário econômico. Beleza, com isso a gente vai ter então
todos os dados que existem para cada dia. Aqui eu estou numa segunda-feira. Nessa sexta temos o payroll, ele sempre sai às sextas-feiras, com exceção quando tem feriado, tá? Mas normalmente, então, a grande parte das vezes ele vai ser na sexta-feira. E aqui a gente vê que tem vários indicadores. Vou colocar ele aqui para esta semana e vamos para sexta-feira direto aqui. Sexta-feira. Então ele vai vir, na verdade, com um conjunto de indicadores, ele vai vir com um conjunto de dados que formam o payroll como um todo. Essas estrelinhas, elas vão mostrar para a gente qual que é a relevância de cada um desses dados. Então veja, sexta-feira a partir das 9h30, e esse horário pode mudar caso tenhamos em horário de verão, tá? Então isso pode mudar para as 10h30. Agora está tudo normal, então a gente tem esse horário 9h30, né, como horário padrão. A gente então vai ter, primeiro, a gente tem aqui, ó, salário médio por hora ano a ano, 2 estrelas. Ganho médio por hora trabalhada, 3 estrelas. Média de horas trabalhadas, 1 estrela. Payroll do governo, 1 estrela. Payroll e manufatura, 1 estrela. Relatório no agrícola, esse aqui é o payroll como um todo, 3 estrelinhas. Taxa de participação, relatório de emprego, taxa de desemprego, o 6, taxa de desemprego de setembro, 3 estrelas. Opa, já temos aqui 3 caras aqui importantes. Deixa eu apagar isso aqui. E temos mais uma quantidade de dados aqui que vão seguindo, não, até aqui só, desculpa. Só tem a taxa de desemprego, são esses dados todos. Como é que a gente vai fazer então? Quando a gente olha para esse cara aqui, a gente vai ver que a gente tem 3 colunas. Deixa eu ir lá em cima, só para a gente ver aqui certinho, ó. A anterior, a projeção e o atual. Interessante. Opa, cresci demais. Então a gente tem, no caso aqui do payroll como um todo, a gente no mês anterior foi 187 mil, então a gente teve 187 mil empregos criados. A perspectiva para que esse mês aqui venha 163 mil. Quando for sexta-feira às 9h30, vai ser preenchido esse último dado aqui. Mesma coisa, taxa de desemprego estava em 3,8, a perspectiva que vem é 3,7, às 9h30 sai esse dado. E o terceiro aqui, ganho médio por hora, aumentou 0,2% no mês anterior, e a perspectiva é que aumente 0,3% nesse mês. Às 9h30 sai o dado. Esses 3 caras aqui que vão dar a direção. Esse é o principal, que é a quantidade de empregos criados. Esse é o principal, tá? Depois a gente vai ter o segundo aqui, que é o valor hora, e o terceiro a taxa de desemprego. Quando esse dado sair, a gente não vai comparar com o anterior não. Por quê? Isso aqui já está precificado, esse 163. Então a gente vai comparar com a perspectiva. Então a perspectiva é que venha 163 mil. Se vier mais do que 163 mil, se vier 170, 180, 250, vai demonstrar força da economia americana. Se vier menor, vai demonstrar fraqueza da economia. Ou seja, a diferença entre o esperado é que vai trazer o movimento para a gente. Então a gente vai observar este cara aqui, essa diferença para entender o que aconteceu num primeiro momento. Num segundo momento, aí sim a gente vai ver com relação aos meses anteriores, para a gente entender se a economia está mês a mês crescendo ou se ela está mês a mês caindo, para a gente entender identificar uma tendência maior deste movimento, tá? Então esse cara aqui, e não só para o payroll, para vários outros indicadores econômicos, é uma ferramenta que ajuda bastante o nosso entendimento. Como eu disse antes, então você vai ter o dado do payroll, o dado de inflação e o PIB como os 3 maiores elementos para a decisão de taxa de juros. Essa é a grande importância dele. No Brasil não temos o payroll, mas nós temos o PNAD e o CAGED, que são 2 dados diferentes que também são utilizados aí pelo Copom para a decisão da taxa Selic. Então o payroll não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é somente o momento em que um volume muito grande de negociações acontecem após a divulgação do dado. É uma tendência que o mercado pare para depois tomar a decisão mais assertiva, e para isso precisa do dado real, precisa do dado que foi divulgado. Operar o payroll ou ler o dado do payroll é extremamente importante para você
realizar seus investimentos em renda variável. Os meus alunos do Clube da Renda Variável já sabem muito bem como lidar com isso. Te convido a conhecer, olha na legenda o link para o Clube da Renda Variável, uma assinatura que vai te trazer todo o conteúdo que você precisa para evoluir os seus investimentos, para você diversificar e desalavancar, se tornando mais rentável, se tornando mais lucrativo. Se você gosta desse tipo de assunto, segue o perfil, ativa o sininho, compartilha com um coleguinha para que ele também tenha conhecimento do payroll e pare de passar sufoco, pare de passar calor nesse dia.